Queridos, nós temos estudado durante as terças-feiras o livro de Romanos, né? Na terça-feira passada concluímos o capítulo de número 7. E hoje, não dando estudo, mas aproveitando para dar um sermão em cima desse texto, né? Nós gostaríamos de ver algumas coisas interessantes que a palavra de Deus traz para nós nesse capítulo 8 de Romanos. Quem tem vindo aqui às terças-feiras ou assistido pela internet, né, percebeu, aprendeu, né, que no capítulo 7 de Romanos, é como se Paulo tivesse descido às regiões mais baixas do desespero humano, quando ele chega àquela dolorosa constatação. E ele então faz uma desesperadora pergunta. E isso está lá no capítulo 7, no verso 24, né, que a gente já viu aí nos estudos anteriores. E ele diz exatamente assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Até porque no capítulo 7, Paulo está falando da lei, não é? Está falando que, como consequência da lei, não é? Como nós não conseguimos andar segundo a lei, e você contratou ele, foi? Olha só, hein? Segundo a lei, né, no capítulo 7, Paulo vai entender que a lei veio mostrar a cada um de nós o quanto nós éramos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora, no capítulo 8, ao invés de Paulo descer às regiões mais baixas do desespero humano, ele vai subir às regiões mais altas da exultação, e ele vai responder com confiança, que é o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha a diferença do versículo 24 do capítulo 7, não é? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agora no capítulo 8, mesmo o apóstolo Paulo, ele vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há, especificamente para os que estão em Cristo Jesus. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Não há condenação, não há condenação geral, não é alguma coisa para todos, mas não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Uma outra coisa interessante é que no capítulo 7, o Espírito Santo é mencionado apenas uma vez. Está lá no versículo 6, né? E mesmo que indiretamente, capítulo 7, verso 6. No entretanto, no capítulo 8, a palavra Espírito, ela aparece 17 vezes. No capítulo 7, ela parece uma inferência apenas uma vez ao Espírito Santo. No capítulo 8, nós vamos ver 17 vezes, não é? A palavra aí, a referência ao Espírito Santo. Isso mostra que no capítulo 8,
as atenções, não é, do apóstolo estão voltadas para o Espírito Santo. No capítulo 7, estavam voltados para o homem, naquilo que o homem é. Mas no capítulo 8, aquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida do homem. John Stott, que a gente tem sempre alguma referência, ele faleceu há pouco tempo, um grande teólogo, escritor. Para John Stott, esse contraste essencial que Paulo apresenta aqui é a fragilidade, né, entre a fragilidade da lei e o poder do Espírito Santo. Como assim? Porque a lei, embora fosse boa, perfeita, mas ela não conseguiu fazer com que o homem vencesse o pecado. Pelo contrário, ela aumentou ainda mais a consciência de pecado na vida do homem. Não é? Agora, em relação ao Espírito Santo, não é? Toda a obra que é feita na nossa vida é feita através do Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que nós conseguimos, não é, vencer o pecado, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Uma outra coisa que a gente constata é que não haveria discipulado cristão se não fora o Espírito Santo. Porque é Ele quem nos vivifica. É o Espírito Santo que nos anima, que nos sustenta. É o Espírito Santo que nos orienta, que nos enriquece. E é por isso que no capítulo 8 nós vamos ver muitas referências ao Espírito Santo de Deus. Duas verdades básicas, não é? São mencionadas aqui nesses 4 primeiros versículos, não é? Ou seja, a atividade salvadora de Deus por nós, a atividade de Deus em nos salvar, e o multiforme ministério do Espírito Santo em nós, não é? As várias maneiras de que o Espírito Santo age em nós. Então vamos considerar aqui, queridos, 2 pontos. Primeiro, essa atividade salvadora de Deus por nós. Nós temos falado e ensinado de que a salvação é pela graça. Nada que o homem faça, ele consegue agradar a Deus ou consegue salvar-se por si mesmo, até porque a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso o homem não pode salvar a si mesmo, não é? Por mais que ele tenha predicados morais, nenhum predicado moral pode nos recomendar a Deus, não é? A lei, embora espiritual, embora Paulo fala que a lei é espiritual, é santa, é justa, é boa, mas é interessante que Paulo vai nos ensinar que ela não pode nos justificar para a salvação. Pelo contrário, ela nos acusa, ela mostra o quanto nós somos pecadores. Já vimos também, nos estudos que temos feito, o propósito da lei nunca foi tirar o nosso pecado. O propósito da lei nunca foi tirar o nosso pecado. Então, pastor, qual era o propósito da lei? Era exatamente convencer-nos do nosso pecado. A lei não foi dada para nos tirar o pecado, e sim para nos mostrar o quanto eu e você somos pecadores. O papel da lei não é ser o nosso salvador, mas ser, e aqui tem alguns, né, ou algumas, ser como que um pedagogo ou uma pedagoga, né, para nos conduzir ao Salvador, para nos conduzir
a Jesus. Vamos ver então como Deus fez o que a lei não podia fazer. A lei foi dada, mostrou que nós éramos pecadores e agravou a nossa situação, não é? Porque enquanto não havia lei, eu não conhecia, não tinha lei, não havia o pecado, não é? Ou pelo menos ele não estava determinado, claro para mim. Mas a partir do momento que eu tomei conhecimento da lei, eu percebi que mesmo antes da lei eu era pecador. Vamos ver então 4 questões importantes sobre isso. Em primeiro lugar, esse fato aqui glorioso do versículo 1, quando diz aqui, justificados por Deus por intermédio de Cristo. Eu e você estamos livres da condenação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a condenação, é o resultado final daquilo que nós merecíamos. Mas Paulo vai dizer que nós fomos justificados por Deus por intermédio de Cristo. E agora, eu e você, Paulo vai dizer, nenhuma condenação há sobre nós. Quantas vezes alguém pode ficar pensando lá no passado, das coisas que ficaram para trás, e muitas vezes o diabo acaba lançando na nossa mente essas situações que nós fizemos lá atrás. E o diabo então quer muitas vezes nos acusar dizendo, eu conheço quem é você, olha o que você já fez, olha como você era. Ainda bem que é como nós éramos, não é? Queria lembrar aquele acontecimento com Agostinho de Hipona, não é? Quando Agostinho de Hipona, antes de se tornar um monge, um sacerdote, ele era um homem devasso, né? Um homem que vivia uma vida devassa, pecaminosa. E um dia depois da conversão de Agostinho, ele vai passando na rua e uma daquelas mulheres que tinha sido uma das suas amantes, grita, Agostinho, Agostinho, oh Agostinho. E Agostinho, nada de olhar para trás e continuava andando, até que ela aumenta a voz e diz, Agostinho, sou eu, fulana de tal. E Agostinho então dá uma meia parada, olha para trás e diz assim, eu sei quem é você, mas eu não sou eu. Eu não sou mais aquele Agostinho que você conheceu, porque eu fui transformado por Deus. E essa é a história da maioria de nós, de quase todos nós. Há um ditado que diz assim, quem te viu e quem te vê. Não é verdade? Quando nós olhamos para trás, para a nossa vida, aquilo que já fizemos, muitas vezes o diabo quer apontar o dedo, nos acusar. Mas Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso não dependeu de nós, não dependeu de você. Dependeu daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E é interessante que Paulo vai nos ensinar que a justificação, não é? Lá no capítulo 5 ele fala, justificados, pois, tenhamos paz com Deus, não é? A justificação é um ato legal. Para os advogados que estiverem aqui nos assistindo, é um ato forense de Deus a nosso respeito. A nossa justificação, ela se dá de imediato. A nossa justificação, ela não é progressiva.
ela acontece no ato da nossa conversão. É um ato, como Paulo nos ensina, um ato legal, forense. Acontece imediatamente na nossa conversão. Nós não seremos justificados, mas nós fomos justificados em Cristo Jesus. Também no capítulo 7, Paulo vai dar uma ilustração interessante. Ele vai fazendo uma analogia da salvação com o casamento. E ele vai dizer que num casamento tem um marido que é perfeito. Brincadeira. Esse marido perfeito é Cristo, né? Ele que é o marido perfeito. Aí Paulo vai dizer que a mulher imperfeita somos nós, a igreja, eu e você, né? Então, esse marido, ele é perfeito e ele não morre. E aí eu sou imperfeita e se ele não morre, eu estou debaixo da autoridade dele. Nós aprendemos que o pecado, ele terá domínio sobre o homem até a sua morte. Mas se esse marido aqui que representa a lei, se ele não morre, como é que eu me safo dessa? Né? E aí, o que Paulo vai ensinar, isso a gente viu lá no capítulo 7, né? É que Cristo morreu a nossa morte. E como toda condenação termina com a morte, a condenação estava sobre a minha vida, sobre a sua vida, não está mais. Porque quem está morto não deve mais nada. Você já viu alguém ir cobrar alguma coisa de alguém lá no cemitério, alguém dentro de um caixão? Não. Porque quem está morto, toda dívida morreu, acabou. Assim aconteceu conosco. A dívida que estava sobre nós, quando Cristo sobe no Calvário e morre, ele morre a nossa morte. Ele morre pelos nossos pecados e morre a nossa morte. E é por isso que hoje nós não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Porque a lei foi como se aquele marido tivesse morrido e eu fiquei livre. E eu agora pude casar com um novo Senhor. E esse Senhor, embora perfeito, mas ele compreende as minhas imperfeições. Esse novo Senhor agora é o Senhor Jesus. Não é mais a lei, mas é a Jesus. E ele então nos purifica, não é? Já que morremos e ressuscitamos com Cristo, a penalidade que havia sobre nós, ela foi cumprida. A justiça foi satisfeita em Cristo Jesus. E agora não pesa mais nenhuma culpa sobre nós. É isso que Paulo está dizendo aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condenação do pecado que deveria ter caído sobre mim, sobre você, caiu sobre Cristo. Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor. Paulo está nos ensinando que agora estamos quites com a lei e com a justiça divina diante do seu justo tribunal. Deus não podia passar a mão sobre a nossa cabeça, sobre a cabeça do pecador. Afinal de contas, Deus é justo. E a justiça de Deus se fez em Cristo Jesus. A morte que nós deveríamos experimentar, Ele experimentou em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Por isso, não há mais condenação. Ninguém nos pode acusar, porque é Deus quem nos justifica. Lá em Romanos 8, 33, fala sobre isso. É Ele que nos justifica.
Quando o diabo quiser acusar você de alguma coisa do seu passado, lembre-se disso. Nenhuma condenação, nada que fizemos, não é impossível de ser perdoada pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz que só há um pecado que não é perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é a rejeição do Espírito Santo. Mas muitas pessoas levam um fardo pesado por causa do passado. Pessoas que tiveram um passado difícil, horrível. Muitas vezes, as próprias pessoas não conseguem se perdoar por desconhecerem a obra que Cristo fez na cruz por nós. Nenhuma condenação há. Um teólogo escocês chamado John Murray, ele mostra que nenhuma condenação se refere o quê? À libertação não apenas da culpa, mas também do poder escravizante do pecado. Isso aqui é muito interessante. Nós fomos libertos não só da culpa do pecado, lá de Adão e Eva, mas nós fomos livres também da escravidão do pecado. Antes de Jesus, você não conseguia resistir ao pecado. O pecado tinha domínio sobre nós, sobre você, sobre mim. Mas a partir do momento em que eu aceitei o sacrifício de Cristo e que a morte dele foi em meu lugar, então não há mais nenhuma condenação. Nenhuma condenação. E acrescentando mais uma coisa, o pecado que nos escravizava não escraviza mais. Você sabia que você pode viver não pecando? O homem sem Deus, sem Jesus, ele vive em pecado, ele vive pecando, porque ele não consegue, com as suas forças, resistir ao pecado. É uma força maior do que ele. Mas em Jesus, nós temos força, nós somos fortificados, nós somos abençoados, nós somos capacitados a resistir ao pecado. O pecado que tinha domínio sobre nós não tem mais lugar. Ele foi vencido. Um outro teólogo escocês chamado Frederick Bruce, ele diz que essa palavra grega katakrima, que é traduzida por condenação, ela não significa provavelmente condenação, mas a punição que se segue à sentença. Assim, não há razão para nós que estamos em Cristo continuarmos fazendo trabalhos forçados, penais, como se nunca tivéssemos sido perdoados e libertados da prisão do pecado. Sabe, não é por aquilo que você deixa de fazer, mas é por aquilo que Cristo fez por nós. O deixar de fazer hoje, deixar de andar em pecado, primeiro, a mim e a você foi dado poder para vencer o pecado. Algumas pessoas, e eu estava perdendo aqui o raciocínio, algumas pessoas tentam ensinar que nós precisamos fazer alguma coisa para ser salvo. Há uma doutrina que diz assim: Jesus e mais a lei. Não, você tem que ter Jesus como Senhor e Salvador, mas também você tem que cumprir a lei. Assim você vai ser salvo. Mentira, isso é heresia. Ué, então, pastor, não precisa cumprir a lei? Devemos cumprir.
Então qual é o problema? É que a gente não deve cumprir a lei para ser salvo, porque já estamos salvos. Mas nós temos prazer na palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus, por causa daquilo que Cristo fez por nós. Paulo chega a usar a seguinte expressão: o amor de Cristo me constrange. Ou seja, eu me sinto constrangido pela obra que ele fez por mim. Então, eu, como retribuição, eu quero andar e fazer, andar segundo a sua palavra, fazer a sua vontade. E em todo o tempo resistir ao pecado. Isso é consequência da minha salvação. Não fazemos isso para ser salvo, como algumas teologias ensinam. Que você tem que ser salvo. Não, Jesus morreu por nosso pecado, mas não tem mais. Ele é a única razão da nossa salvação. É digno de nota o fato de que somos justificados não pelas obras da lei. Nós não somos justificados pelas obras da lei, mas pela obra de Deus em Cristo Jesus. Não são as nossas obras que nos salvam, mas a obra de Cristo na cruz do Calvário. Desde que a lei foi cumprida através de Jesus e a justiça de Deus satisfeita, Deus declara a mim e a você inocentes, inculpáveis, salvos. É algo que Deus declara de nós, não por causa de nós, mas por causa do sacrifício de Cristo. Embora a santificação esteja presente em todo o capítulo 8 de Romanos, seu ponto nevrálgico é a garantia da salvação. Uma coisa interessante falando sobre santificação. A nossa justificação, eu disse ainda há pouco, ela acontece imediatamente na nossa conversão. Você recebeu Jesus como seu Salvador, imediatamente você foi justificado. Já quanto à santificação, ela é um processo. E ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, ele começou então lá no capítulo 1, nenhuma condenação. E é interessante que lá no capítulo 8 ainda, o verso 39, que é o último versículo, Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em ambos os casos, tanto a nenhuma condenação como ninguém pode nos separar, isso acontece para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é uma posição genérica para todos, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma outra coisa, queridos, Paulo no versículo 2, ele vai trazer uma explicação perfeita. Portanto, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Na antiga aliança, nós estávamos sujeitos à lei do pecado e da morte. E nesse tempo, o fruto que colhíamos era a escravidão. Antes de Cristo, nós estávamos fadados à morte e morte eterna. Porque nós estávamos sujeitos à lei do pecado e da morte. Mas agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, como Paulo disse, nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida, cujo resultado é a libertação. É isso que Paulo vai dizer aqui no capítulo 2. Estamos agora debaixo do Espírito da vida, que vai nos conduzir, ou que nos conduziu à libertação. No capítulo 1, se a ênfase era nenhuma condenação, a ênfase aqui no versículo 2
é nenhuma escravidão. Não somos mais escravos, não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Uma pergunta interessante seria a seguinte: pastor, de que nós fomos libertos? E a resposta que Paulo dá é: da lei, do pecado e da morte. Era a lei que estava sobre nós. E como nós fomos libertos dessa lei do pecado e da morte? Pela lei do Espírito de vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. O Espírito é o doador da vida física e espiritual. É Ele quem nos vivifica. É o Espírito Santo quem nos regenera. É o Espírito Santo que nos dá o novo nascimento. É Ele quem nos comunica a vida de Deus. E começa a esculpir em nós, como um artista, o caráter de Cristo na nossa vida. O teólogo John Murray, ele vai dizer ainda o seguinte, que essa lei do Espírito de vida, que Paulo fala aqui no versículo 2, é o poder do Espírito Santo agindo em nós, para nos tornar livres do poder do pecado que conduz à morte. Então, queridos, além da condenação, nós fomos libertos da ação do pecado sobre a nossa vida. Mais uma coisa interessante, está aqui no versículo 3. 8, Romanos 8, 3. Portanto, que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Primeira coisa que a gente vê aqui nesse versículo 3 é a impossibilidade da lei, queridos. A lei estava impossibilitada de nos salvar, porque estava enferma por causa da carne. Como eu disse no início, a lei não foi dada para nos salvar. A lei foi dada para mostrar o quanto nós éramos pecadores. E é interessante, quando a gente olha para isso que Paulo está dizendo aqui, a lei não podia nem nos justificar e nem nos santificar. Ela não conseguia fazer nenhuma coisa e nem outra. O que a lei podia fazer? Ela podia condenar o pecador. A lei condenava o pecador, ela não podia anular o domínio do pecado. Uma outra coisa, o domínio do pecado sobre o homem era até que ele morresse. Falamos disso aqui ainda há pouco. Não que a lei fosse fraca, irmãos. Nós é que éramos fracos. Nós não podíamos atender às demandas da lei. A gente nunca conseguiu atender aquilo que a lei exigia. Porque, em suma, a lei exigia de nós perfeição. Mas também a lei não nos dava poder para fazer o que era certo, nem evitar o que era errado. Lembra que Paulo, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Diz assim: aquilo que eu quero fazer, não faço. O que eu não quero fazer, isso faço. Olha, o exemplo que Paulo está falando para nós, não é? De que a lei
não nos dava poder para vencê-la, para evitar o errado, para evitar o pecado. A lei não nos deu esse poder. Na parte B do versículo 3, a gente percebe então a intervenção divina de Deus. O que a lei não podia fazer, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Deus então fez aquilo que a lei não podia fazer. Como assim? Ele enviou ao mundo o seu próprio Filho. A nossa salvação, e a Bíblia vai deixar isso bem claro, é um projeto eterno de Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo. E o Pai, então, planejou, foi realizada por Deus, o Filho, e aplicada por Deus, o Espírito Santo. O plano da salvação é essencialmente baseado na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pois o meio da justificação proporcionado por Deus não foi a lei, mas a graça. O seu meio de santificação não é a lei, é o Espírito Santo. Sabe o que vai fazer com que eu e você possamos nos santificar, viver uma vida que agrade a Deus? Não é obedecendo a lei, mas é sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se fosse obedecer a lei, a gente teria feito isso lá atrás, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário por nós. Vale ainda ressaltar, queridos, e é muito interessante essa frase aqui, queria que você prestasse atenção nisso. Não foi a cruz que tornou o coração de Deus favorável ao homem, mas foi o amor eterno de Deus que providenciou a cruz. Eu vou repetir. Não foi a cruz que tornou o coração de Deus favorável ao homem, aquela cruz onde Jesus estava, mas foi o amor eterno de Deus que proporcionou a cruz para que nela o seu Filho morresse por nós. E a terceira parte desse versículo 3 vai falar da encarnação de Cristo, como ele se tornou um de nós. Paulo vai nos ensinar que Cristo entrou no mundo, e ele vai usar uma expressão aqui, ele vai dizer o seguinte: em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Se a gente prestar atenção, queridos, Paulo vai escolher cuidadosamente cada palavra aqui, sobre a assistência, a orientação do Espírito Santo. Por quê? Porque se Paulo apenas tivesse dito o seguinte: Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne. Se ele tivesse dito apenas isso, nós estaríamos caindo na heresia do docetismo. Não tem nada a ver com doce, né? Docetismo. O que era o docetismo? Era uma heresia que defendia a tese de que a encarnação de Cristo era apenas aparente e não real. Não, Cristo não veio em carne. Era apenas uma aparência. E não é isso que a Bíblia diz. Uma outra coisa, se Paulo apenas tivesse dito, Deus enviou o seu Filho em carne pecaminosa, o que aconteceria? Estaríamos subscrevendo a heresia do gnosticismo. Mas o que o gnosticismo ensinava? Que Jesus não podia ser Deus nem perfeito, uma vez que a matéria
é essencialmente má. Por isso Jesus não podia ter encarnado como homem, né? Porque segundo os gnósticos, a matéria era essencialmente má. Como é que Deus, então, ia se encarnar no homem, cuja sua essência, segundo o gnosticismo, seria essencialmente má? O que Paulo está dizendo aqui é que quando Cristo se encarnou, se tornou um de nós, essa encarnação ela foi real. A Bíblia nos ensina que a encarnação de Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Cristo se fez carne. Agora, uma coisa interessante. Cristo se fez carne, mas ele não se tornou pecador. Se ele tivesse se tornado pecador, o trabalho aquilo que ele se propôs a fazer, ele não teria conseguido fazer. Cristo assumiu a carne, função carnal, mas não a nossa natureza pecaminosa. E a última parte do verso 3, Paulo vai falar da condenação do pecado. A conclusão de Paulo, ele vai jogar por terra todas as pretensões heréticas, quando ele diz assim: e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. É isso que Paulo vai dizer. Deus condenou na carne de Cristo, do seu Filho, o pecado que estava sobre a raça humana. E o verbo grego aqui, já falamos dele uma vez, é katekrinen. E esse verbo refere-se tanto ao pronunciamento da decisão, quanto à execução da sentença. Falamos isso ainda há pouco. Paulo está nos ensinando aqui que Deus lançou os nossos pecados sobre Cristo na cruz. E essa é a verdade do Evangelho. Cristo carregou no corpo dele, sobre aquele madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro 2,24 fala sobre isso. 2 Coríntios 5,21 diz: ele foi feito pecado por nós. E quando ele estava na cruz do Calvário, queridos, naquele momento em que Cristo está na cruz do Calvário, Deus estava condenando na sua carne o nosso pecado. É por isso que Paulo diz: nenhuma condenação há. Sabe, queridos, não é porque eu sou bonzinho, você é bonzinho, não. Mas é que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Deus julgou os nossos pecados naquela humanidade sem pecado de Jesus. Jesus se encarnou, se tornou um de nós, mas não herdou a situação de pecado que nós temos ou herdamos ao nascer. Quando nós chegamos a esse mundo, já chegamos em pecado. Mas Cristo, na sua humanidade sem pecado, ele então Deus julgou os nossos pecados em Cristo Jesus. Nós já estamos terminando, nós vamos já para o versículo 4. O objetivo prático, aí no versículo 4 de Romanos 8. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Quando Cristo morreu, Paulo está nos ensinando, queridos, que quando ele morreu na cruz, nós morremos junto com ele. Quando ele cumpriu a lei, quando Jesus cumpriu a lei ao morrer, nós cumprimos a lei nele, em Cristo. Assim, olha que coisa interessante que a gente aprende aqui. A lei não foi abrogada, não foi desprezada, mas ela foi cumprida em Cristo Jesus. Estávamos lá, eu e você, em Cristo. Os preceitos da lei se cumpriram em Cristo por nós. Porque estamos no Espírito e não mais na carne, Paulo vai dizer, andamos no Espírito, numa nova dimensão espiritual. Sabe uma coisa que a gente vai estudar ainda nesse capítulo 8? Mas uma coisa que eu tenho, nesses dias que tenho estudado o livro de Romanos, uma coisa que talvez você sempre pensou, né? Que existisse o crente espiritual e o crente carnal. E talvez isso servisse de muleta para muita gente. Ah, eu não sou um crente espiritual, mas eu sou pelo menos um crente carnal. E se eu disser para você que não existe crente carnal? E é Paulo vai explicar isso aqui com profundidade, né? Porque Paulo vai dizer que o crente carnal é aquele que vive segundo a carne e não através do Espírito. Como é que um crente pode viver segundo a carne, ele que foi resgatado? E Paulo está dizendo que nós precisamos andar em Espírito. Como é que nós vamos andar na carne? Esse versículo 4, John Stott vai destacar aqui 3 razões interessantes desse versículo 4. A primeira, a santidade. A santidade é o propósito supremo da encarnação e da expiação de Cristo. A morte de Cristo, a sua expiação, a encarnação dele como homem, o propósito é a santidade, a nossa santidade. Sede santos, como o vosso Deus é santo. O propósito de Deus não era apenas nos justificar, nos livrar da condenação da lei. Isso, graças a Deus, Ele fez. Mas também santificar-nos por meio da obediência à sua palavra, da obediência aos mandamentos da lei. Não dá para entender alguém que se diz crente e não anda segundo a lei, e não obedece à lei. E vive uma vida, como a gente costuma dizer, de carnalidade. A santidade, queridos, consiste em cumprir a justa existência da lei de Deus, aquilo que Deus exige de nós, quer de nós. A lei moral, ela não foi abolida para nós, mas ela deve ser cumprida em nós. E uma coisa interessante em relação a isso, é que embora a obediência à lei não seja a base para a nossa justificação, e eu já deixei isso bem claro ainda há pouco, a obediência à lei não serve como base para a nossa justificação, mas ela é fruto da nossa justificação. É exatamente isso que significa santificação. É viver segundo a palavra de Deus, viver para Deus, viver segundo a sua palavra. Não para ser salvo,
mas porque fomos salvos, porque estamos salvos. Nós estamos livres de guardar a lei enquanto ela constitui um meio para sermos aceitos por Deus. Ah, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, para que eu consiga agradar a Deus. Nada que possamos fazer, se não estivermos debaixo da cruz de Cristo, da redenção, da libertação alcançada nele, da justificação alcançada nele, nada do que fizermos vai agradar a Deus. A santidade é a obra do Espírito Santo. A santidade é o fruto da graça trinitária, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o Pai que enviou o seu Filho ao mundo e o seu Espírito aos nossos corações. O teólogo também, Francis Schaeffer, ele diz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, que nós fomos salvos para ir ao céu e também para cumprir a lei, coisa que não podíamos fazer antes. Antes de quê? De sermos justificados. Deus nos salvou para andarmos em novidade de vida. Não dá para entender alguém que diz que foi salvo e não anda em novidade de vida. Não dá para entender alguém que diz que foi justificado e não frutifica para Deus, que não dá frutos. Eu quero encerrar então tirando algumas conclusões. A primeira, se você está em Cristo, é isso que Paulo ensina, não existe mais nenhuma condenação sobre você. Querido, querida, não aceite qualquer acusação do diabo quanto ao seu passado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Nós não podemos ficar presos ao passado, porque o Senhor nos libertou através do sacrifício da cruz. A segunda conclusão, a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo livrou a mim e a você da lei do pecado e da morte. Terceira conclusão, aquilo que não conseguimos fazer para nos salvar, Deus o fez em Cristo Jesus. Tem muita gente que diz assim, primeiro eu tenho que deixar de fazer uma série de coisas para aceitar a Jesus. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já. Não, eu quero aceitar a Jesus, eu quero ir para a igreja, mas eu não posso ir do jeito que eu estou. Primeiro eu tenho que deixar isso e aquilo. Eu queria que você, ao ouvir alguém falando isso, que você, em nome de Jesus, dissesse, você está totalmente errado, ou errada, porque não é você que vai conseguir mudar. Paulo está ensinando, nesse capítulo 8, que nós, se não estivermos em Cristo Jesus, nunca vamos resistir ao pecado. Presta atenção nisso. Se eu não me render a Jesus, se eu não aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador, não me submeter ao sacrifício dele na cruz e ser justificado nele, eu nunca vou conseguir vencer o pecado. Eu nunca vou conseguir vencer aquelas coisas que eu digo assim, enquanto eu não me livrar disso, eu não quero me batizar, eu não quero ir para a igreja. Se você não vier como está, do jeito que está, entendendo que é Ele
que vai nos fazer novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, mas não é você que faz isso. É o Espírito Santo de Deus que faz isso em nós. Por último, quem nasceu de novo não anda mais segundo a carne. Você tem andado na carne ou no Espírito? Quem nasceu de novo não anda mais segundo a carne. E eu queria fazer um desafio para você ao encerrar o culto dessa noite. Eu dei aqui um spoiler, uma dica de algo que a gente ainda vai estudar nas terças-feiras. E nessas terças-feiras que estarão vindo, nós vamos mostrar a você que, através da palavra, não existe o crente carnal. Ou nós somos espirituais e vivemos segundo a palavra de Deus. Ah, mas Paulo diz isso, e a gente vai entender o que ele quis dizer quando ele falou isso. Leite vos dei porque não podíeis suportar alimento mais sólido. Eu estou dando um spoilerzinho para você se animar para vir às terças-feiras, porque nós estamos estudando exatamente essa epístola de Paulo aos Romanos. Toda terça-feira, às 19h30, aqui na igreja. Se você quer aprender a palavra, estudar a palavra, vem estar conosco. Creio que Deus vai te abençoar muito. Aquelas pessoas que têm vindo, procure conversar com quem tem vindo terça-feira. Pergunta a ele, como é que tem sido terça-feira? Tem sido bom? Você tem aprendido? Né? Se eu falar, como é que se diz? Eu sou suspeito, né? Mas nós temos aprendido muita coisa, porque nós estamos estudando versículo por versículo da palavra de Deus. É a melhor maneira de nós estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe. Que essa palavra possa ter nos edificado, que essa palavra possa ter nos alegrado o nosso coração em sabermos que nenhuma condenação. Como eu gosto desse versículo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor pela nossa salvação, pela nossa libertação da opressão do pecado sobre a nossa vida.